Amém, irmãos? Amém? Quantos oraram aqui 72 horas, um relógio de oração? Fala para o seu irmão, Deus vai usar você essa noite. Você crê nisso? Você crê? Mas e aqueles que não oraram? Mas Deus também vai usar eles também. Nós cremos. Tá? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Quero ler com você. Quero ler com você alguns textos. Lucas capítulo 18. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Tem um barulho? Ou eu não estou ouvindo demais? Tem? É o quê? Ah, que coisa boa. Obrigado. Que coisa boa. Eu pensei que nós íamos decolar já. Eu falei, nós vamos decolar. Deixa eu voltar aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz. Mas também faltou o fundo, né? Agora ficou esquisito também. Senti só minha voz assim. Continuou faltando ainda. Continuou faltando. Ah, apareceu. Pronto, agora ficou melhor. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, fazendo justiça contra o seu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, e esta viúva está me aborrecendo, foi fazer-lhe justiça para que ele não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Será que você tem pressa que Deus responda a sua oração? E eu lhe digo, Ele lhe fará justiça, e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu quero ler só mais um versículo que está em Mateus capítulo 9, versículo 38, que diz assim, peçam, pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçam, pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O coração que nós temos, querido, em colocar a igreja para orar, é chegar a um nível
de clareza, que todos nós, sem exceção, vai entender que foi chamado para orar, sem exceção. Mateus capítulo 9, versículo 38, ele nos dá uma direção, que aqueles que já oram, orem mais, para que Deus envie mais trabalhadores. Então eu preciso que você ore essa noite, para que Deus envie mais trabalhadores. Você pode orar comigo? Então pode abaixar aí a sua cabeça, sentado mesmo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos reunidos aqui como igreja, Senhor. E a nossa oração essa noite é pedir ao Senhor, o dono da seara, envie trabalhadores, Senhor. Trabalhadores que tenham o teu coração, Senhor. Senhor, envie homens e mulheres que queiram fazer parte, Senhor, dessa palavra chamada oração. Senhor, envia, Senhor, intercessores e intercessoras. Senhor, traga, Senhor, pessoas, ó Deus, a qual ama, Senhor, essa palavra chamada oração. Nós estamos te fazendo um pedido, Senhor, para que o Senhor traga muitos trabalhadores para esse lugar, em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho. Da chamada à oração. Eu falei aqui de manhã que o meu desejo que a gente está implantando uma cultura de oração na igreja. Nós começamos com 24 horas, depois nós fomos para 48, hoje nós estamos em 72 horas. Começamos o primeiro culto, sexta-feira, colocamos o primeiro culto dentro do relógio de oração. Nós tínhamos aí, vamos colocar 45 pessoas. 45 pessoas aqui na sexta-feira. Então a matemática é muito simples, a gente olha para 72 pessoas ou para 60 pessoas, porque nós queremos implantar culto. Então alguns não puderam vir, estavam trabalhando, outros com seu compromisso, mas ainda faltaram umas 20 pessoas. Mas o meu desejo, querido, é que esse relógio ele possa avançar. E eu quero ver a igreja um dia, onde as pessoas vão estar aqui orando. Começou o relógio na quinta-feira, as pessoas estão orando aqui em cima. E você sair da sua casa e eu vou lá na igreja orar. Você vem, dobra o seu joelho aqui e ora. Talvez vai ter outro irmão já aqui orando. Talvez vai ter 5, 10, não importa. Aí na sexta-feira, lá na igreja tem oração 24 horas. Antes do meu trabalho eu vou passar na igreja. Eu vou entrar. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar um pouquinho. E vai ter um irmão, uma irmã aqui orando nesse altar. E você vai orar embaixo. E assim vai ser no sábado. E assim vai ser no domingo. Até a gente chegar a um nível de igreja onde a gente não vai precisar falar mais para você vir orar. Isso vai estar ardendo dentro de você. Isso vai estar te impulsionando. Vai para a igreja. Vai para a igreja. E aí nós vamos chegar a um nível de igreja que vamos não só ter pessoas orando no altar, como pessoas aí embaixo também orando. Pensa comigo. Alguém que muitas vezes vem orar aqui, cheio das suas dificuldades, cheio dos seus problemas. Ele vem orar aqui, dobra o joelho, coloca um louvor. Imagina alguém aí embaixo, 10, 15, 20, orando com esse irmão. Como vai ser diferente? Como vai ser diferente? E vamos implantar a semana de oração
na nossa igreja. Todo mês. Começamos a orar na quinta, culto na sexta, oração. Culto no sábado, oração. Culto no domingo de manhã, oração. E no culto à noite, oração. E aí nós vamos construir aquilo que Deus tem chamado para que nós o façamos. Então, querido, olhar para essa palavra, oração é você entender que você foi chamado para orar. Todos nós fomos chamados para orar. Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedir e dar-se-vos-á. É oração. É oração. Lucas capítulo 22, versículo 40, você vai deparar com uma palavra assim: orai, para que não os entrei em tentação. Orai. Lucas 18, que nós lemos, versículo 1 diz que nós temos que orar e nunca desfalecer, ou nunca desanimar. Marcos 9, 38, nós temos que orar para que Deus envie trabalhadores. 1 Tessalonicenses 5, 17, que nós muitas vezes falamos: orai sem cessar. Então não pare de orar. E nós sabemos que quando nós estamos muitas vezes aflitos, o melhor caminho para todos nós é a oração. É o melhor caminho. E se você aprofundar um pouco essa palavra de oração, você vai ver que o próprio Jesus, ele constrói o seu ministério em base na oração. Na oração. A vida de Jesus, ela é constante na oração. Você vê isso com muita clareza no batismo de Jesus. Você vê isso com muita clareza, ele, menino, no meio de doutores da lei. Um menino. Você vê ele escolhendo 70 discípulos. Você vê ele sempre orando, sempre dizendo: Pai, que eu faça a tua vontade. Você vê que sempre Jesus, ele está conectado com o Pai em oração constantemente. Em todas as fases da vida de Jesus, até mesmo na morte, no Getsêmani, você vê Jesus orando, com o seu joelho lá, no chão prostrado, mesmo naquele momento tão difícil. Agora, querido, preste atenção, num texto de Romanos capítulo 8, versículo 34. Olha o que a Bíblia diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. Agora pega esse final. O que está escrito nesse final? E também intercede o quê? Você não entendeu? E também intercede por... O que Jesus está fazendo agora? O que Jesus está fazendo agora? Intercedendo pelos seus filhos, pelos seus irmãos. Então, quando nós olhamos, você vê que Jesus, ele não para, ele continua. Ele está sentado ao lado direito, mas ele continua. Você quer ver um outro texto? Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Ao final desse versículo, pois vive sempre para interceder por eles. Então Jesus, ele está intercedendo por nós. Será que você consegue entender que você não está sozinho? Será que você consegue entender que existe um Cristo que está ao lado direito de Deus? Ele está olhando para cada um de nós e dizendo: olha, qualquer coisa que estiver acontecendo na sua vida, na nossa vida, esse Jesus está olhando e está intercedendo por nós. Você consegue ver um cenário como esse? Jesus intercedendo por cada um de nós, Jesus orando por cada um de nós, declarando, nos livrando. Então, quando nós olhamos e nós vemos que Jesus agora, ele está nos ensinando
a ser homens que temos que voltar o nosso olhar para a oração. Porque se o próprio Cristo viveu uma vida constante em oração, o que eu e você devemos fazer? O que eu e você devemos fazer? Então quero que você responda para você mesmo. Nós lemos, querido, nós lemos Lucas 18, e essa parábola é muito bacana, por quê? Porque a Bíblia vai dizer, olha aqui, um juiz injusto, e depois vai dizer, Deus não vai ouvir uma oração de um justo? Então se você começar a olhar, e se você começar a querer viver esse nível de oração, você vai entender que a sua vida vai ser uma vida constante, ligada no Senhor. Você vai ser um homem, você vai ser uma mulher constantemente ligada no Senhor. Talvez você não vai ser esse homem ou essa mulher que ora alto, que levanta a sua voz, não. Mas você vai ser um homem, uma mulher que está constantemente falando com o Senhor. E é aqui que a gente precisa começar a olhar, porque a oração começa com o próprio Cristo. Você quer ver uma outra coisa? Cada necessidade nossa, é uma chamada para oração. Vamos ver todo mundo junto? Cada necessidade é uma chamada para oração. Salmo 72, verso 12 diz assim: pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Então o que nós entendemos? Nós entendemos que cada momento que nós passamos na nossa vida, seja ela qual for o tamanho dessa pressão, é Deus chamando eu e você para que nós oramos mais. Nós temos que começar a ter esse entendimento. Então qualquer circunstância que acontece na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa igreja, em qualquer lugar, é Deus chamando você para orar mais. É Deus chamando você, meu filho. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. No Oriente, querido, existe uma tradição que quando você vai conversar com alguém, seja ele de um nível mais alto, um embaixador, um presidente, alguém que tem um nível mais alto, sempre era levado e sempre alguém leva um presente para esse embaixador. Sempre. Como se fosse um agrado. Um agrado. E agora olha que interessante, querido, mas o nosso Deus sempre foi um presente de graça para a sua igreja. De graça. Nós não precisamos fazer nada, porque Ele fez tudo por nós. De graça. O Salmo 103, verso 13, diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão do que os tem. Querido, eu não sei você, mas existem algumas coisas da nossa vida que a gente não escolhe. Acontece na nossa vida. Tem uns que tem pai e perde os seus pais. Tem um que tem mãe, perde a sua mãe. Tem outros que nasceram sem pai e sem mãe. Tem outros que foram adotados. Tem outros que passaram tantas e outras dificuldades. Mas uma coisa é muito certa: aqueles que oram, entende o Salmo 103, verso 13. Entende que existe um Deus que tem compaixão. Existe um Deus que olha para aqueles que o temem. Então, querido, nós não estamos sozinhos. Nunca nós estivemos sozinhos. Muito pelo contrário, Deus sempre esteve lá.
Jesus sempre esteve lá, orando, intercedendo, sempre. E Ele vai estar lá, até aquele grande dia. Você quer ver uma outra coisa? Quando você entende o chamado de oração, você entende que Ele livra e Ele te ajuda. Salmo 72, verso 12, diz assim: pois Ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Irmãos, nós precisamos entender que Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar. Nós precisamos entender isso. Nós temos chegado, querido, a um estado na nossa vida que precisamos clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Nós estamos chegando num nível de igreja que precisamos clamar ao Senhor. A necessidade é um sinal para clamar ao Senhor. A Bíblia diz que nós não temos que nos conformar, mas nós temos que clamar ao Senhor. Quantas coisas que você não concorda e que você vê. Quantas coisas que nós estamos vendo, dia após dia acontecer. A igreja tem que se levantar para começar a clamar, a clamar. E é interessante, querido, que nós que moramos aqui em Palmeiras, nós passamos 2 ferrovias praticamente todos os dias, quando vamos para Suzano ou quando voltamos. E se você parar um pouquinho para pensar, quando o trem começa a chegar, a cancela baixa, todos os carros pisam no freio e aguardam até liberar aquela cancela. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A nossa vida, ela tem que parar também. Você tem que parar de andar correndo por aí. Você tem que parar. Você tem que parar de ficar vivendo essa loucura de dizer que não tem tempo, dizer que hoje não dá. Ah, vou fazer amanhã. Quem sabe amanhã é tarde demais. A igreja precisa parar. A igreja precisa parar e começar a entender que tem que clamar ao Senhor. A igreja tem que parar. A igreja tem que parar de justificar. Quantos irmãos nós conhecemos? Quantos irmãos poderiam estar aqui? Quantos irmãos poderiam estar no relógio? Quantos irmãos poderiam estar no culto de sexta-feira? Quantos irmãos poderiam estar fazendo tantas coisas? Mas infelizmente, ele não está olhando a cancela. Ele está querendo andar. Ele está querendo correr atrás. Ele está querendo ficar rico. Ele está querendo ganhar dinheiro. Ele está querendo conquistar tantas coisas. Querido, e Deus? E a sua vida com Ele? E o seu devocional? E a sua leitura bíblica? Ah, pastor, não tenho tempo. A igreja precisa parar. Deus está baixando a cancela. E nós precisamos ter discernimento sobre aquilo que Deus está colocando nos nossos corações esses dias. O Salmo 50, verso 15 diz: e clama a mim no dia da angústia. E o texto continua e diz: eu o livrarei e você me honrará. Quantos têm recebido algo de Deus, mas não têm honrado o Senhor? Quantos? Quantas pessoas têm vivido longe de Deus? Irmãos, nós precisamos clamar o Senhor. Nós precisamos. Eu falei aqui de manhã
eu posso começar a orar por cada um de vocês, nome, e dar nome. E talvez se vocês passassem aqui amanhã cedo, eu estava aqui orando ainda. Porque, querido, nós temos problema. Nós temos problema. A sua vida não está certa. A minha também não está certa. Pastor, então como que eu resolvo? Como que eu melhoro a minha vida? Clamando. Buscando. Pastor, eu não tenho força. Vem sem força. Pastor, está doendo. Vem doendo. A gente vai ter que levantar um exército, querido. Mas um exército que entende que ele está sendo chamado para orar. Ele está sendo chamado para orar. O Salmo 34, verso 6, diz que esse pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as tribulações. Querido, sabe o que alegra o nosso coração? Que Deus tem ouvido a oração de muitos homens que têm orado, que têm buscado a presença dEle. Deus tem ouvido a oração de muitas mulheres que têm clamado, têm chamado pelo nome dEle. Querido, eu e você somos a resposta da oração nesses dias. A resposta da oração. Querido, nós não temos nenhum mérito nisso, mas nós sabemos que Deus responde às nossas orações. Então, querido, eu tenho que dizer a você, chegou um tempo de você aprofundar o seu nível. Chegou um tempo que a nossa igreja vai viver um novo momento espiritual. Chegou um tempo que nós estamos vivendo uma nova presença de Deus. Não porque ela é nova, é porque nós estamos sendo renovados a nossa mente. Nós não estamos trocando o reino de Deus em segundo lugar. Nós não estamos colocando as coisas de Deus em terceiro lugar. Mas nós estamos colocando as coisas de Deus em prioridade. E Deus ama a gente que coloca Deus em prioridade. Deus ama a gente que tem o seu coração nele e não negocia. Agora você quer ver uma coisa? Deus tem chamado muitos homens e mulheres à oração. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Tem gente aqui, querido, que é ansioso ou ansiosa? Levante a mão. De manhã tinha uma galera aqui. E hoje à noite tem gente que é ansioso, ansiosa? Então segura aqui, a chapa agora vai esquentar para o seu lado. Vai esquentar mais. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Escute o que eu vou dizer para você, querido. Toda ansiedade, vamos dizer todo mundo junto? Toda ansiedade é uma chamada à oração. Toda chamada, todos nós, querido, fomos chamados para que nós oramos. E essa ansiedade é uma chamada para que nós oramos. Então o Senhor vai nos advertir aí, dentro dessa palavra ansiedade. Porque o texto começa dizendo, não ande ansioso. Agora escute o que eu vou dizer para você, querido. Quem é ansioso, muitas vezes ele impede a fé em Deus. Quem é ansioso, muitas vezes ele impede a fé de agir. Por quê? A pessoa que pede a fé, querido, ela para de olhar para Jesus. A pessoa que perde a fé, ela para de olhar para Jesus. E a ansiedade desvia os seus olhos.
E aí você começa a ver a circunstância da vida. Sabe aquela questão? Eu estou aqui, mas eu estou pensando no combustível do carro, do pedágio, do boleto, da comida que eu vou jantar hoje. Se eu vou acordar amanhã, o que eu vou fazer? Eu estou aqui, mas eu sou tão ansioso, que eu não estou pensando em Jesus. Eu estou longe dele. A ansiedade faz com que as pessoas se afastam e percam a sua fé. Porque olha para a sua circunstância. Então, o princípio, muitas vezes, de pessoas ansiosas ou ansiosa, muitas vezes é o final da fé. É por isso que nós vemos pessoas hoje tão preocupadas consigo mesmo. É comum. Já encontrou alguém na rua e ele parece que ele é seu amigo, mas quando você... Ô irmão, Pai do Senhor. Não, Pai do Senhor! Ai, já foi. Aí tem uns que usam o termo, estou na correria. Estou na correria. A pergunta para esses irmãos é, e a sua fé? Como é que está a sua fé? Você quer ver uma outra coisa da ansiedade? A ansiedade também, ela impede o poder de Deus. Quem perde a fé vai perder o que Deus pode realizar na vida dele. Um homem sem fé é um homem sem realização de Deus na sua vida. Pessoas hoje em que não têm fé, ela não experimenta o poder de Deus. A fé é o canal por onde o Senhor derrama o seu poder sobre nós. Se você crê, Deus vai derramar. E uma vez desaparecendo a fé, o poder também fica destruído. Pastor, que coisa que o senhor está dizendo? Vamos lembrar o que Jesus disse lá em Nazaré? Marcos capítulo 6, versículo 4 em diante. Olha o que Jesus disse na cidade que ele nasceu. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ele vai dizer assim: e não pode fazer ali nenhum milagre. O texto continua: exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. E ficou admirado o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Jesus, ficou admirado com tanta incredulidade deles. Depois Jesus percorreu a outro povoado. Mas para pensar nesse texto que Jesus vai dizer para aqueles que, da sua casa, próximo, eu nasci aqui, eu vim aqui para fazer milagres, mas vocês não acreditam, vocês não têm fé, e eu vou embora. Querido, nós devemos lançar toda a ansiedade sobre o Senhor. Sobre o Senhor. Se você é uma pessoa ansiosa, um homem ansioso, querido, aprenda. Lance tudo isso diante do Senhor. Deixe o Senhor acalmar o seu coração. Deixe o Senhor fazer milagres. Creia nele. Deixa ele fazer. Devemos lançar a ansiedade sobre o Senhor sem dúvida nenhuma. Você quer ver uma outra coisa? A ansiedade se opõe à paz de Deus. Isaías 26:3 diz assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus gosta de homens e mulheres que confiam nele. Quantos tem conta para pagar amanhã? Levante a mão assim. Ninguém tem?
Tem conta para pagar? Fica de boa, irmão. Fica de boa. O dinheiro vai aparecer. Vai pescar. O dinheiro está na boca do peixe. Pega uma varinha, vai pescar. A gente precisa crer mais nele. A gente precisa parar de confiar no nosso braço. Precisa parar de confiar. Ah, mas eu sou o cara. É nada. É nada. Querido, a ansiedade, ela faz muito mal. Muito mal. E é interessante que nós recebemos sinais todos os dias. Todos os dias. Mas a ansiedade levanta barreiras. E aí você não ora, aí você não tem tempo, e as barreiras são levantadas. Aí você não tem desejo, não queima dentro de você. A ansiedade faz isso. A paz é o inverso. A paz é aquela pomba, o símbolo do Espírito Santo quando Jesus é batizado. Mas a ansiedade, querido, não é essa. A ansiedade tira muita gente da presença dele. Da presença dele. E toda ansiedade é um sinal de Deus para que oramos. Filipenses 4:6. Toda ansiedade é um sinal de Deus para que oramos. É como a cancela. Pisa no freio. Pisa no freio. Para. Tem hora que você tem que parar o que está fazendo. Tem hora que você tem que buscar. Tem hora que você tem que clamar. E é assim. É assim. Jesus também nos ensina em Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz assim o texto: vigie e ore, para que não caia em tentação. Eu lembro que a gente já ouviu muito essa expressão. Qual expressão? Eu sou pecador. Eu peco. Jesus me perdoa. E é verdade. Mas baseado no que Jesus disse, o homem que vigia e o homem que ora, ele não peca. Porque ele não cai em tentação. Tem muita gente justificando o seu erro. Tem muita gente culpando tantas outras pessoas, que não faz isso, que não faz aquilo. Mas no fundo, o que está faltando é oração. O que está faltando é vigiar mais. É o que está faltando. Então esse texto, que o próprio Jesus vai dizer isso, olha, vigie e ore. Vigie e ore. Então nós precisamos, querido, entender que a carne, ela é fraca. Ela é fraca. Esse é o ponto. Pastor, por que nós temos que orar e vigiar? Porque a carne é fraca. A resposta está aí. Então todos nós, sem exceção, temos que orar e vigiar. Temos que vigiar e orar. Todos nós. Não é somente no relógio de oração. Não é somente quando o culto vai começar. Não é. Irmãos, como eu fico triste de falar para a igreja. Hoje eu não falo mais, irmãos, vamos orar. Porque é o mesmo Espírito. Se você não souber quando alguém está orando aqui em cima, é sinal que você não está aqui. Se você não souber quando alguém está clamando, é sinal que você não está aqui. Então, querido, a nossa carne, ela é fraca.
E esse é o motivo que nós temos que vigiar e orar. Eu vou dar um trio para você terrível, como inimigo terrível, que se levanta todo dia para que eu e você não oramos. Todos os dias. O primeiro inimigo, querido, é o mundo. O mundo. O mundo todos os dias. Todos os dias. Acontece tantas coisas na nossa vida. O mundo rouba seu tempo de oração. Você quer ver um outro inimigo? O próprio diabo. O diabo, querido, ele anda ao derredor. Conseguiu êxito na vida de muitos homens, como Davi, como Jó e vários outros. Mas o terceiro inimigo, que muitas vezes ninguém fala, não tem problema. Não tem problema. Mas será que é assim mesmo? Tem uns que é muito incrédulo. O terceiro inimigo é a própria carne, irmãos. A própria carne. Esse é terrível. E escute o que eu vou dizer para você. E essa carne está dentro de nós, está conosco. Essa carne é terrível. É o menor inimigo. Mas eu talvez diria assim, a confiança própria. Quando você confia em si mesmo, você está deixando Deus, Jesus e o Espírito Santo de lado. É a sua carne. É a sua carne. Agora, se você entender que você tem que orar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 30. Vou te dar várias dicas dentro das Escrituras e você vai se encontrar com algum deles aqui. Eu tenho certeza disso. Provérbio 30, de número 24. Olha o que diz. Ele começa dizendo assim: 4 seres da terra são pequenos. E, no entanto, vamos dizer, estamos juntos, muito sábio. Vê se você aprende, irmão. Vê se você aprende. A formiga, criatura de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres que andam elegante. 4 que se movem com passo. A minha Bíblia diz galboso. Em outra palavra, perfeito, distinto, educado. Primeiro, o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O galo, de andar altivo. O bode é o rei à frente do seu exército. Olha o número 32. Se você agiu como um tolo e exaltou a si mesmo, ou se planejou mal, tape a boca com a mão.
Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Sabe o que nós entendemos, querido? Que nós devemos olhar para esses exemplos e ser homens e mulheres mais sábios. Homens e mulheres que confiamos mais no Senhor do que em nós mesmos. Mas a chamada à oração é para todos nós. Vamos colocar de pé, vamos orar. Eu faço a minha oração de Marcos capítulo 9, versículo 38. Senhor, envie trabalhadores. Envie trabalhadores. Você pode colocar a mão no seu coração e falar com o Senhor? Você pode? Pode. Todos nós fomos chamados para orar. Todos nós. Pai querido, Pai de poder, diante da Tua palavra, Senhor, a nossa primeira oração que nós queremos fazer nesta noite, Senhor, é que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe os nossos pensamentos, que o Senhor perdoe palavras agradado ao Senhor, que o Senhor coloca na nossa boca uma tranca, quando nós vamos falar, pronunciar palavras que não é do Teu agrado, que o Senhor perdoe atitudes, como diz a Tua palavra, que as nossas atitudes sejam para glorificar o Teu nome. A Tua palavra diz, quer comeis, quer bebeis, que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Ah, Espírito Santo, nos ajuda a clamar, nos ajuda a interceder uns pelos outros. Tira dos nossos lábios toda reclamação, tira dos nossos lábios toda murmuração, e que nós venhamos aprender a clamar e não reclamar. Ah, Espírito Santo de Deus, que intercede por nós diante de Deus Pai com gemidos inexprimíveis. Visita cada coração aflito nesta noite. Visita cada coração oprimido nesta noite. O Senhor conhece vidas que estão aqui nesta noite com o coração amargurado, com o coração entristecido, com o coração ferido, pensando até mesmo em parar com tudo na fé. Mas o que o Senhor falou nesta noite é para nós pararmos de fazer a nossa vontade. Ah, Pai, que nós vamos fazer a Tua, que nós venhamos renovar a nossa fé em Ti, que o Senhor venha tirar a ansiedade, que o Senhor venha tirar a opressão, que o Senhor venha arrancar a depressão, em nome de Jesus, jogar por terra agora, e nós vamos dar lugar para o Teu Espírito Santo trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso íntimo, lá no nosso profundo, aonde só o Teu Espírito Santo vê, meu Pai. Arranca agora, arranca a dor da solidão, em nome de Jesus.
Arranca a dor que está lá no íntimo, que muitas vezes nós não sabemos explicar. Da onde vem tanta tristeza? Da onde vem tanta amargura? Não tem explicação, mas é uma tristeza maligna. E eu falo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Sai agora a opressão maligna. Sai agora a ansiedade demoníaca. Sai agora a angústia profunda que quer levar essa vida, até mesmo que pensou em tirar a sua própria vida, que acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. Sai agora, sai agora. Pega o seu lixo, tristeza. Pega o seu lixo, ansiedade profunda. Sai em nome de Jesus. E que no lugar entre a confiança, entre a fé, a segurança, onde? No Senhor, encontrada na palavra do Senhor. Tira a preguiça de ler a palavra, meu Pai. Tira a tristeza, tira a nossa própria vontade e coloca a tua vontade, ó Pai. Perdoa-nos quando nós deixamos de vir à tua casa por tão pouco, porque estamos cansados, porque estamos tristes, porque estamos desanimados. Arranca de nós tudo isso. Nem que nós venhamos nos arrastando para a tua casa, mas a tua palavra diz que é melhor estar na tua casa do que em outra parte mil. Que os nossos pés venham se alegrar ao caminhar para a tua casa. Que nós, Senhor amado, sejamos como o salmista, quando disse: alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Porque aqui é lugar de cura, aqui é lugar de comunhão. Traz cura nesta noite, Espírito Santo. Traz cura. Foi aqui nesse altar que eu recebi cura. Obrigado, Jesus. O Senhor sabe como estava meu coração alguns meses atrás. E foi aqui no teu altar clamando que o Senhor trouxe cura no meu íntimo, no meu espírito, na minha alma, na minha mente. Pai, que nós vamos desejar estar na tua presença. Arranca de nós toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, que cai agora por terra em nome de Jesus. Não há tempo mais a perder com essas coisas, porque tamanho é o teu amor para conosco. Obrigada, Jesus, por tão grandiosa salvação. Obrigada, meu Deus, por nos amar tanto, mas tanto, que enviou o seu único Filho perfeito para morrer naquela cruz por nós. E a tua palavra diz e nós cremos. Por isso nós falamos que o Senhor Jesus não permaneceu morto, ressuscitou ao terceiro dia, e é o nosso Salvador vivo. E a tua palavra diz nesta noite que Ele intercede por nós. A tua palavra também diz que teu Espírito Santo intercede por nós diante de Deus Pai, com nossos gemidos inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluias. Obrigado por essa palavra, Espírito Santo. Que nós venhamos fazer como a tua palavra diz em 1 Pedro 5,7: lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da sua família, da sua parentela, dos seus vizinhos. O Senhor está cuidando, mas você precisa clamar e não reclamar. Ele sabe o que você precisa. A palavra diz que ainda em Salmo 139, que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele sabe o que nós vamos falar, mas Ele conhece. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir.
Ele quer você ouvir clamar. Nós que somos pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai Celestial. Nós que somos pais, sabemos o que os nossos filhos precisam, mas muitas vezes eles precisam pedir. Eles precisam falar ainda que nós, Pai, vemos a necessidade do nosso filho, mas nós queremos que nosso filho se expresse. Assim é Deus com você, porque você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai, mas você precisa falar. Fala para Ele a sua necessidade. Conta para Ele. Chama Ele de papai. Papai, me cura. Muitos têm trauma de pai. Vê Deus como um pai ruim, um pai carrasco, porque não teve um bom pai. Mas nesta noite o Pai do céu quer te curar. Ele quer te sarar de traumas da sua infância. Ele quer te curar de traumas da sua juventude, da sua adolescência. Mas você precisa falar, você precisa clamar. E a palavra dele fala para nós falarmos em nome de Jesus, que tudo que nós pedindo, crendo, nós receberemos dentro da sua vontade. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Oh, aleluias. E a palavra ainda diz para nós pedirmos em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, me balá, surebe, canta lá, rega, lagachó. Ai, balá, surebe, balá, abre a sua boquinha, filhinha. Abre a sua boca, filho. Levanta as suas mãos pro céu e começa a clamar. E começa a clamar. E começa a clamar. Começa a agradecer. Agradeça pelos livramentos que Ele tem te dado. Agradeça o amor. Agradeça pelo amor que Ele tem te amado. Envolto em tua presença. Seus pés é onde eu quero, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bem.
dia nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ah, Senhor, e nós queremos, Senhor amado, te agradecer com o nosso coração, com os nossos lábios. Eu quero te agradecer pela vida da minha família. Eu quero te agradecer pela vida do meu esposo, dos meus filhos, da minha nora. Eu quero te agradecer pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus primos e primas, Pai. Eu quero te agradecer pela minha parentela, pela parentela do meu esposo. Eu quero te agradecer por esta igreja. Você pode agradecer ao Senhor agora. Agradeça ao Senhor pelas pessoas que estão ao seu redor. Agradeça ao Senhor pela sua família. Agradeça ao Senhor por você ter uma igreja para pertencer. Agradeça ao Senhor pela vida dos irmãos, das irmãs, do ministério infantil, dos jovens, das crianças. Agradeça ao Senhor pela vida dos seus pastores, ainda que não sejamos como você gostaríamos que fosse, mas agradeça ao Senhor, para que o Senhor venha nos transformar e nos fazer segundo o coração do Senhor e não segundo o seu, porque nós precisamos de oração, assim como nós oramos por vocês. Orem por nós, que nós somos carentes das suas orações. Senhor, eu te agradeço, Senhor amado. Ah, Senhor amado, por Senhor ter levantado pessoas que investiu tempo na minha vida em oração. Primeiramente meus pais. Ah, Senhor, em segundo lugar, meus pastores do passado. Alguns já até partiram para o Senhor, mas eles cuidaram da minha alma, da minha vida. Ainda que muitas vezes eu não gostava de algo que eles me falavam, mas foi para o meu crescimento. Ah, Pai, eu quero te agradecer, porque hoje eu estou aqui por vida, Senhor amado, que orou e intercedeu por mim, por aqueles que profetizaram sobre a minha vida e sobre a vida do meu esposo. E isso está acontecendo. Nós estamos vivendo o que o Senhor falou há muitos e muitos anos atrás. Obrigada, Deus, pela vida daquele jovem que o Senhor usou, falando que eu me casaria com um homem que viria do mundo e o Senhor iria convertê-lo, iria fazer dele um homem de Deus, e nós iríamos fazer a sua obra junto. Pai, eu só tenho que te agradecer. Eu não sei onde está aquele jovem, mas o Senhor sabe. Ah, Pai, se ele estiver vivo, cuida dele. Ah, Pai, mas obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, e o Senhor vai continuar fazendo, eu creio. Obrigado pela vida dos meus filhos, que o Senhor falou, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Eu quero te agradecer. Obrigado quando o Senhor usou aquela missionária que nem me conhecia por celular, pelo WhatsApp, e falou que Deus mandaria um povo que estaria conosco para ganhar almas para o Senhor, povos que teriam sede da tua palavra, fome da tua palavra, e faríamos, Senhor amado, a tua obra, ganharíamos para ti. E o Senhor está enviando este povo, o Senhor está levantando uma igreja, ah, Pai amado, para edificar juntamente conosco. Ah, Pai, eu só quero te agradecer, porque o Senhor, Ele cumpre cada promessa. Ainda tem promessas que o Senhor fez, e elas irão se cumprir até a vinda de Cristo Jesus. Eu creio. Você tem promessa. Ah, mas o Senhor não falou comigo. Tem sim. Você tem uma espada na sua Bíblia, que tem uma promessa para você a cada dia. E para cada dia do ano Ele te diz: não temas, eu estou contigo. Não temas, não temas, não temas. Amém? Que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, e vá com essa palavra para o seu lar. Pai querido, nós queremos te agradecer por este culto maravilhoso. Nós queremos te agradecer por uns louvores entoados aqui. Nós queremos te agradecer por essa palavra que foi tão rica para a nossa alma, que nós viemos ruminá-la a semana inteira e não viemos esquecê-las, mas guardar no nosso coração para praticar, para não pecar contra o Senhor, esconder lá no nosso íntimo, para não pecar contra o Senhor. Em nome de Jesus, nos leve em paz, Senhor, em segurança até o nosso lar, e nos dê uma semana de vitória. Que na terça-feira nós estejamos aqui para junto adorar, engrandecer e bendizer o teu nome. Ah, Senhor, e tira de nós todo o nosso maior inimigo, que é nós mesmos, e nos ajuda a te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, que o amor de Deus e a doce presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e com todos os filhos espalhados na face desta terra. E a igreja do Senhor pode dizer amém. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor mais uma vez e dê um abraço bem apertado na vida dessa irmã que está ao seu lado, irmã, irmão, na sua esposa aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.